Imagine um mundo onde cada clique, cada busca, cada mensagem que você envia é um sussurro captado por ouvidos onipresentes. A NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, possui a capacidade técnica para transformar essa fantasia em realidade. Mas será que ela está de olho em você? Será que seus dados já foram comprometidos? Hoje, vamos mergulhar no universo sombrio da vigilância digital e desvendar os segredos que Edward Snowden trouxe à luz. Snowden, um ex-analista de sistemas da NSA, expôs ao mundo um esquema de vigilância global que abalou as fundações da privacidade online. Ele revelou programas secretos que permitiam à NSA coletar dados de milhões de pessoas ao redor do mundo, muitas vezes sem mandados judiciais ou qualquer tipo de supervisão. Antes de prosseguirmos, quero te convidar a se inscrever no canal Arquivos Ocultos e ativar o sininho. Assim você não perderá nenhuma de nossas investigações sobre os casos mais intrigantes e perturbadores da história. E se este tema te interessa, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Afinal, a informação é a nossa melhor defesa contra a escuridão. A questão central que vamos explorar é: como saber se você está sendo vigiado pela NSA? Embora a NSA não divulgue quem são seus alvos, existem sinais reveladores que podem indicar que seus dados foram comprometidos. Prepare-se para desvendar esses sinais e entender como proteger a sua privacidade neste mundo cada vez mais conectado. É 2013. O mundo digital está em ebulição. Um nome ecoa pelos corredores do poder e pelas páginas da internet. Edward Snowden, um ex-administrador de sistemas da CIA, ele se torna a figura central de um dos maiores vazamentos de informações confidenciais da história. Mas o que ele revelou? E mais importante, como isso afeta você? Prepare-se, porque vamos mergulhar em um labirinto de segredos governamentais e vigilância digital que mudará a maneira como você vê o mundo online. Snowden expôs ao mundo a existência de programas de vigilância massiva, conduzidos pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. Programas como o PRISM, que permitia à NSA coletar dados diretamente dos servidores de gigantes da internet como Google, Facebook, Apple e Microsoft. Imagine a quantidade de informações pessoais que isso abrange: seus e-mails, suas buscas, suas fotos, seus vídeos, suas conversas. Tudo potencialmente acessível. O impacto dessas revelações foi sísmico. Questões sobre privacidade, direitos individuais e a extensão do poder governamental vieram à tona. Será que estávamos dispostos a sacrificar nossa liberdade em nome da segurança? A resposta não era simples, e o debate continua até hoje. Mas a pergunta que realmente importa é: como saber se seus dados foram comprometidos? Quais são os sinais de que a NSA ou outra agência similar está de olho em você? Vamos desvendar esses sinais, um por um, e te dar as ferramentas para se proteger nessa era digital. A verdade, como Snowden revelaria, era muito mais intrincada. O PRISM, um dos programas que ele expôs, permitia à NSA coletar dados diretamente dos servidores das principais empresas de tecnologia, como Google, Facebook e Apple. Imagine o volume de informações que isso representava: seus e-mails, suas buscas, suas conversas, seus arquivos, tudo ao alcance da agência. Mas o PRISM era apenas a ponta do iceberg. Existiam outros programas como o XKeyscore, que permitiam aos analistas da NSA pesquisar vastos bancos de dados de informações coletadas pela internet. Com o XKeyscore, era possível monitorar praticamente qualquer atividade online, desde o acesso a sites até o histórico de navegação. A justificativa para tudo isso, é claro, era a segurança nacional. A NSA alegava que esses programas eram essenciais para prevenir ataques terroristas e proteger o país contra ameaças externas. Mas Snowden questionava se o benefício justificava a invasão de privacidade em massa. Até que ponto estávamos dispostos a sacrificar nossas liberdades em nome da segurança? Essa era a pergunta central que ele colocava em debate. E a resposta, para muitos, ainda permanece incerta. A capacidade da NSA de monitorar comunicações não se limita apenas a alvos específicos. O sistema PRISM, revelado por Snowden,
permitia o acesso direto aos servidores de grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook e Apple. Imagine a quantidade de dados que transitam por essas plataformas diariamente. E-mails, fotos, vídeos, mensagens instantâneas, histórico de navegação, informações de localização, tudo isso potencialmente acessível à agência sem a necessidade de mandados judiciais individuais para cada usuário. Essa coleta em massa de dados, justificada como uma ferramenta para combater o terrorismo, levanta sérias questões sobre privacidade e liberdades civis. O argumento é que, se você não tem nada a esconder, não tem nada a temer. Mas essa lógica ignora o poder que o governo adquire ao ter acesso a informações detalhadas sobre a vida de seus cidadãos. Informações podem ser usadas para manipular opiniões, suprimir dissidências e até influenciar eleições. Além disso, a simples possibilidade de estar sendo vigiado pode ter um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão. As pessoas podem se autocensurar com medo de represálias, o que prejudica o debate público e a democracia. Edward Snowden, ao revelar a extensão da vigilância da NSA, expôs uma realidade que muitos prefeririam ignorar, a de que nossas vidas digitais estão muito menos privadas do que imaginamos. A revelação de Snowden plantou uma semente de paranoia justificável. Depois de 2013, o mundo digital nunca mais seria o mesmo. A sensação de segurança online evaporou, substituída por uma crescente desconfiança em relação a governos e grandes corporações. Mas como, em termos práticos, essa vigilância se manifesta? Como saber se você está sendo, de fato, monitorado? É aqui que os sinais sutis, quase imperceptíveis, entram em cena. Imagine, por exemplo, que você pesquisa por um produto específico online, talvez um tipo raro de equipamento fotográfico. Pouco tempo depois, anúncios desse exato produto começam a aparecer em todos os seus dispositivos, mesmo em plataformas que você raramente usa. Coincidência? Talvez. Mas também pode ser um indicativo de que seus dados de navegação estão sendo rastreados e utilizados para direcionar anúncios personalizados. Outro sinal de alerta surge quando você percebe lentidão inexplicável na sua conexão de internet, especialmente durante horários de pico. Embora isso possa ser atribuído a problemas técnicos comuns, também pode indicar que sua conexão está sendo utilizada para transmitir dados para terceiros, sobrecarregando a rede. E o que dizer de e-mails que inexplicavelmente vão parar na caixa de spam, mesmo que você os espere e confie no remetente? Ou pior, e-mails que você nunca enviou aparecendo na sua pasta de enviados. Esses podem ser sinais de que sua conta foi comprometida e está sendo utilizada para atividades suspeitas. A paranoia, nesse caso, pode ser a chave para a precaução. Mas a revelação de Snowden não parou por aí. Ele também expôs a existência de programas de vigilância em massa que coletavam dados de milhões de cidadãos inocentes ao redor do mundo. Um desses programas, conhecido como PRISM, permitia que a NSA acessasse diretamente os servidores de gigantes da internet como Google, Facebook e Apple, coletando e-mails, chats, vídeos e outros dados pessoais. Imagine a quantidade de informações que as agências governamentais poderiam acumular sobre você, seus amigos, seus familiares, seus interesses, suas opiniões políticas, seus hábitos de consumo. Tudo isso registrado e analisado, criando um perfil detalhado da sua vida digital. Uma vida que, até então, você acreditava ser privada. E a justificativa para tudo isso? A luta contra o terrorismo. Mas Snowden argumentava que a vigilância em massa era uma ferramenta desproporcional e ineficaz, que violava os direitos à privacidade e à liberdade de expressão, pilares de qualquer sociedade democrática. Ele acreditava que era melhor arriscar um ataque terrorista ocasional do que sacrificar as liberdades fundamentais de todos os cidadãos. Uma escolha difícil, sem dúvida, mas que ele considerava essencial para preservar os valores democráticos. A questão que pairava no ar era: a segurança nacional justificava a violação da privacidade individual? O ano era 2013. O mundo acordava para uma nova realidade, uma onde a linha tênue entre segurança nacional e privacidade individual
se tornava absurdamente tênue. Edward Snowden, um ex-administrador de sistemas da CIA e contratado da NSA, revelava ao mundo documentos confidenciais que detalhavam programas de vigilância em massa conduzidos pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Os documentos expostos por Snowden revelaram que a NSA coletava metadados de milhões de telefonemas de cidadãos americanos, além de monitorar comunicações online globalmente através de programas como o PRISM. Este programa permitia à agência acessar servidores de grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, Apple e Microsoft, colhendo informações de e-mails, chats, vídeos e muito mais. A reação foi imediata e global. Governos foram colocados em xeque, empresas de tecnologia enfrentaram questionamentos e a população, antes alheia à extensão da vigilância estatal, se viu confrontada com a fragilidade de sua privacidade no mundo digital. Snowden, de herói para alguns a traidor para outros, tornou-se um símbolo da luta pela liberdade de informação e um catalisador para debates acalorados sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade. Mas, além do choque inicial, qual o impacto real dessas revelações em nossas vidas diárias? Será que estamos realmente sendo espionados? E mais importante, como podemos saber se nossos dados vazaram? A revelação da espionagem em massa promovida pela NSA causou um choque global. Mas como a agência realmente opera? Snowden expôs uma arquitetura complexa, uma teia de programas e tecnologias interligadas que permite a vigilância em escala sem precedentes. Um dos pilares dessa arquitetura é o PRISM, um programa que coleta dados diretamente dos servidores de grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook e Apple. Imagine a quantidade de informações que transitam por essas plataformas diariamente. E-mails, mensagens, fotos, vídeos, histórico de navegação, tudo potencialmente acessível à NSA. Outro programa crucial é o XKeyscore, uma ferramenta que permite aos analistas da NSA buscar praticamente qualquer coisa que um usuário faz na internet. E-mails, sites visitados, termos de busca, documentos compartilhados, tudo indexado e disponível para análise. Snowden descreveu o XKeyscore como uma ferramenta que permite espionar quase qualquer indivíduo. E não para por aí. A NSA também intercepta dados em massa, diretamente dos cabos de fibra óptica que transportam o tráfego da internet global. O programa Upstream filtra esses dados em busca de informações relevantes, como comunicações de pessoas consideradas suspeitas. É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, mas com a ajuda de algoritmos poderosos e recursos computacionais absurdos. A questão que paira no ar é: em meio a essa vastidão de dados, quem garante que a privacidade dos cidadãos comuns seja respeitada? A confirmação dos piores medos de Snowden veio com o acesso aos programas PRISM e XKeyscore. PRISM, em particular, era uma porta aberta para os servidores das maiores empresas de tecnologia do mundo. E-mails, vídeos, fotos, documentos, tudo era potencialmente acessível à NSA, sem mandado judicial, sem supervisão significativa. Empresas como Google, Apple, Facebook e Microsoft, mesmo negando o conhecimento direto, viam seus dados sendo coletados de alguma forma através de canais secretos. XKeyscore era ainda mais alarmante. Imagine um motor de busca gigante, capaz de indexar praticamente todo o tráfego de internet. Snowden descreveu como um analista poderia, virtualmente, observar o que qualquer pessoa estava fazendo online. Bastava um endereço de e-mail, um nome de usuário ou qualquer outro identificador para mergulhar profundamente na vida digital de alguém. A revelação desses programas detonou uma bomba na comunidade internacional. A privacidade, um direito fundamental em muitas democracias, parecia ter sido completamente comprometida. A escala da vigilância era tão vasta que desafiava a compreensão do público. Snowden, de repente, se viu no centro de um debate global sobre segurança nacional versus liberdade individual. Era um herói para alguns, um traidor para outros, mas inegavelmente um catalisador de uma mudança profunda na forma como o mundo enxerga a internet. A revelação de Snowden causou ondas de choque não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo.
Governos estrangeiros, antes aliados dos Sinwaliwa, começaram a questionar a extensão da vigilância americana e o impacto em sua própria soberania. Líderes europeus expressaram publicamente sua indignação, e investigações independentes foram lançadas para determinar até que ponto a NSA havia penetrado em seus sistemas de comunicação. Dentro dos Estados Unidos, o debate sobre a privacidade versus segurança atingiu um pico febril. De um lado, defensores da privacidade clamavam por reformas drásticas nas leis de vigilância, argumentando que os direitos constitucionais estavam sendo violados em nome da segurança nacional. Do outro, autoridades de segurança e legisladores enfatizavam a necessidade contínua dessas ferramentas para proteger o país contra ameaças terroristas e cibernéticas. O Congresso americano se viu em uma posição delicada, dividido entre a pressão pública por mais transparência e a insistência da comunidade de inteligência na manutenção do sigilo. Audiências foram realizadas, com Snowden testemunhando remotamente, enquanto o debate se intensificava sobre como equilibrar a segurança nacional com as liberdades civis em uma era digital. A própria legislação, como o Patriot Act, foi colocada sob intenso escrutínio, com pedidos de reformulação e maior supervisão. A sombra de Snowden pairava sobre cada discussão, um lembrete constante do poder do governo em coletar e armazenar informações sobre seus cidadãos e o mundo. A divulgação dos documentos da NSA não só expôs as práticas de vigilância, mas também gerou um debate acalorado sobre a ética e a legalidade dessas ações. Snowden, de analista de sistemas a figura controversa, defendeu que seu ato era um dever moral para alertar o público sobre o alcance do governo. Ele argumentava que a vigilância em massa violava a privacidade e as liberdades civis, pilares de uma sociedade democrática. A reação à revelação dos documentos foi imediata e diversa. Defensores da privacidade e ativistas de direitos digitais aplaudiram Snowden como um herói, comparando-o a denunciantes como Daniel Ellsberg, que revelou os Pentagon Papers durante a Guerra do Vietnã. Por outro lado, autoridades governamentais e alguns setores da população o condenaram como um traidor, alegando que suas ações comprometeram a segurança nacional e colocaram vidas em risco. O impacto das revelações de Snowden reverberou por todo o mundo, levando a debates sobre a necessidade de reformas nas leis de vigilância e a importância de proteger a privacidade dos cidadãos na era digital. Governos e organizações internacionais foram pressionados a revisar suas políticas e práticas de coleta de dados, buscando um equilíbrio entre a segurança nacional e a liberdade individual. Mas a história não termina aí. Snowden não apenas revelou a existência desses programas, mas também como eles funcionavam. E um dos aspectos mais perturbadores era a coleta massiva de metadados. Imagine o seguinte: cada ligação que você faz, cada e-mail que você envia, cada site que você visita, tudo isso deixa rastros. Esses rastros, os metadados, são como uma impressão digital da sua vida online. A NSA coletava esses metadados de milhões de pessoas, mesmo que elas não fossem suspeitas de nada. Era como pescar em um lago com uma rede gigantesca, pegando tudo que estivesse no caminho. E segundo Snowden, esses dados eram armazenados e analisados para criar perfis detalhados de cada indivíduo. O que isso significa na prática? Imagine que você pesquisou sobre uma doença rara no Google, ou que você enviou um e-mail para um amigo discutindo suas opiniões políticas, ou que você visitou um site sobre um hobby específico. Individualmente, esses atos podem parecer inofensivos, mas quando combinados, eles podem revelar muito sobre você, seus interesses, suas crenças, seus medos, até mesmo suas fraquezas, e é aí que reside o perigo. Com essas informações em mãos, governos ou empresas poderiam manipular você, discriminar você ou até mesmo chantagear você. A privacidade, que antes era considerada um direito fundamental, se tornou uma mercadoria valiosa, vulnerável à exploração. E tudo isso acontecia nas sombras, sem que a maioria das pessoas sequer soubesse. E aqui reside um dos paradoxos mais inquietantes da era digital.
A conveniência que tanto valorizamos é, ironicamente, a porta de entrada para a vigilância em massa. Cada curtida, cada pesquisa online, cada e-mail enviado são migalhas digitais que, quando reunidas, pintam um retrato incrivelmente detalhado de quem somos, o que pensamos e o que fazemos. A NSA, com seus vastos recursos e tecnologia de ponta, se tornou mestre em coletar e analisar essas migalhas. Mas como saber se os seus dados foram comprometidos? Como identificar os sinais sutis de que a NSA, ou qualquer outra agência, está de olho em você? A resposta não é simples, mas existem pistas que podem indicar uma possível invasão de privacidade. Um dos sinais mais comuns é o aumento repentino e inexplicável de spam. Embora o spam seja uma realidade irritante da vida online, um aumento drástico, especialmente se o conteúdo for altamente direcionado ou personalizado, pode ser um indício de que suas informações de contato foram comprometidas e vendidas a terceiros. Outro sinal de alerta é a atividade incomum em suas contas online. Verifique regularmente seus extratos bancários, históricos de compras e atividade de mídia social. Se você notar transações ou postagens que não reconhece, altere suas senhas imediatamente e entre em contato com as instituições financeiras ou plataformas de mídia social envolvidas. A vigilância muitas vezes começa com pequenos testes, para depois evoluir para invasões mais profundas. Então, como você pode saber se seus dados foram comprometidos? Existem sinais que, embora sutis, podem indicar que você se tornou uma vítima da vigilância em massa. Um deles é o aumento inexplicável de spams e e-mails de phishing direcionados. Não apenas aqueles e-mails genéricos que todos recebemos, mas mensagens que parecem conhecer detalhes específicos sobre você, seus interesses, ou mesmo suas recentes atividades online. Outro sinal de alerta pode ser a atividade incomum em suas contas online. Notificações de login em lugares que você nunca esteve, alterações inesperadas em suas senhas ou informações de perfil, ou mesmo compras não autorizadas feitas com seus cartões de crédito. Esses são indicadores claros de que alguém pode ter acesso às suas informações pessoais. Além disso, preste atenção ao desempenho dos seus dispositivos. Um celular ou computador que começa a ficar excessivamente lento, com a bateria descarregando rapidamente, ou que apresenta comportamentos estranhos, como aplicativos abrindo sozinhos ou barras de ferramentas desconhecidas instaladas, pode estar infectado com um malware espião. Finalmente, fique atento a qualquer correspondência suspeita que você receba pelo correio. Ofertas de crédito não solicitadas, revistas ou catálogos que você não se inscreveu, ou até mesmo ligações de telemarketing abordando assuntos que você nunca discutiu abertamente. Todos esses podem ser sinais de que seus dados foram coletados e vendidos para terceiros. Esteja sempre vigilante e proteja sua privacidade. E então, onde nos deixa essa teia complexa de vigilância digital? A revelação de Snowden não foi apenas sobre a NSA, mas sobre o potencial de qualquer governo ou corporação com recursos para monitorar nossas vidas online. Os 5 sinais que discutimos, atividade suspeita na conta, lentidão inexplicável, pop-ups intrusivos, e-mails de phishing direcionados e configurações de privacidade alteradas, são apenas a ponta do iceberg. A verdadeira questão não é se estamos sendo espionados, mas em que medida estamos dispostos a ceder nossa privacidade em nome da segurança ou conveniência. A era digital nos trouxe avanços incríveis, mas também um novo conjunto de desafios éticos e sociais. O equilíbrio entre a liberdade individual e a segurança coletiva é delicado e está em constante negociação. As revelações de Snowden nos forçaram a confrontar a realidade da vigilância em massa e a necessidade urgente de proteger nossos direitos digitais, criptografar suas comunicações, usar senhas fortes e autenticação de 2 fatores e estar atento às políticas de privacidade das plataformas que você usa são apenas alguns passos que você pode tomar para se proteger. Mas a proteção da privacidade não é apenas uma responsabilidade individual. É também um dever do governo garantir que as agências de inteligência operem dentro dos limites da lei e da ética. É crucial continuarmos questionando, investigando e exigindo transparência de nossos líderes.
Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. A conscientização é o primeiro passo para a proteção. E não se esqueça de se inscrever no canal Arquivos Ocultos e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos, onde continuaremos desenterrando os segredos que preferem manter escondidos.